vamos dar nome aos bois agora, tá? Vamos fazer um exercício disso aí, tá certo? Do que a gente acabou de fazer, tá? Vamos supor que eu tenha aquela situação problema. Tá? E agora eu conheço algumas informações. Vamos supor que a massa desse objeto aqui, eu saiba. Vamos supor que o peso dele, a massa não, o peso, é de 0,68 newtons. Tá? Quer dizer, esse peso bem aqui, ó. Esse peso aqui é 0,8. E esse alfazinho aqui seja 30 graus. Tá? Então, vamos lá. Vamos decompor essa turma aqui. Eu tenho a normal. Eu tenho agora aqui a força Y. E eu tenho aqui a força X. E aqui, contra ele, eu tenho a força de atrito. Tá certo? Eu tenho a força de atrito. Como é que eu faço? Como é que eu calculo? A pergunta é, como é que eu calculo Fx e como é que eu calculo Fy? Vamos lá? Vamos lá, Giovana? Como é que eu calculo Fx? Vamos lá, como é que eu calculo Fx? Essa forçazinha bem aqui, ó. E aí, Davi? Lembra como é que eu calculo? Primeiro vamos ver como é a fórmula, né? Como é a fórmula de Fx? É o peso vezes quem? Seno de... É o seno de alfa. E o Fy é o peso vezes o cosseno de alfa. Isso. Certo? Então, ó, observe, ó. Então, a força X vai ser o peso, que é 0,68, vezes o seno de alfa. Mas alfa é 30 graus. Então, vai ser o seno de 30 graus. Então, vai dar 0,68 vezes. Quanto é que vale o seno de 30 graus, ô Francisco Avelino? Da aula passada? O professor. Oi? O áudio do Avelino não está saindo, ele está com um problema. Então não tem problema não. É você mesmo, Giovana. Eu posso falar, mas deixa a Giovana falar. 1/2. Aê! Muito bom. 1/2, ó. 1/2. Então, se eu pegar 0,68 e multiplicar por 1/2, eu estou querendo a metade disso, dá 0,34, o quê? Forças Newton. Então, essa força que está aqui, ó, é 0,34. Se eu quiser a força em Y, tá? A força em Y é o P vezes o cosseno. Então, é 0,68 vezes o cosseno agora de 30, que vai ser 0,68 vezes o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ser 0,34 raiz de 3 Newton. Vamos atrás de calcular muito aqui isso aqui. Observe o seguinte, ó. Essa força Fy, ela está fazendo uma força para lá e a normal está indo para cá, ó. Então, a normal está anulando a força Y. Se ele anula a força Y, é porque a normal vai ser igual à força Y. Se é igual, é porque a normal também vai ser 0,34 raiz de 3. Então, essa força aqui, elas vão se anular, vai ser zero. Então, a ideia é,
como é que eu calculo a força resultante? A força resultante é o somatório de todas as forças. Essas aqui, eu sei que é zero. O que é que ficou faltando? A força Fx, e eu tenho também outra força, que é a força de atrito. A minha força de atrito vai depender do meu coeficiente de atrito vezes o peso, mas o peso é 0,8. Então, calcular a força de atrito é 0,8 vezes esse μ. Esse μ aí vai depender do material que eu uso. Porém, se esse objeto estiver parado, é porque a força X é igual à força de atrito. Se a força X é igual à força de atrito, elas se anulam. Então, a força resultante total vai ser zero. Tá? A força de atrito é isso vezes μ. Observe, ó, se a força de atrito ela for igual a Fx, tem como calcular quanto é o coeficiente de atrito? Tem, sim. Ó, força de atrito é 0,8 vezes μ, que é igual à força Fx. Fx está aqui ela, 0,34. Então, quem é que vai ser μ? O coeficiente de atrito vai ser 0,34 dividido, esse 0,8 está multiplicando, vai para lá dividindo, por 0,68. Então, com isso, se a gente fizer essa contazinha aí, a gente vai descobrir quem é esse cara. 34 dividido por 0,68. Então, meu coeficiente de atrito, desculpe, é 0,34 dividido por 0,68. Então, meu coeficiente de atrito é 0,5. Então, existe uma tabela que eu posso pegar depois a tabela e ver qual é a superfície cujo coeficiente de atrito é 0,5. Entendeu? Isso para quê? Para que esse sistema esteja em equilíbrio, para que as forças resultantes dele seja zero. Se a força resultante dele, que é o módulo, né? É o módulo, quer dizer, se é módulo, é sempre positivo. Se a força resultante for maior do que zero, é porque esse objeto está sofrendo um deslocamento. Se ele está sofrendo um deslocamento, ele tem aceleração. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, pela segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, um objeto, para a gente saber que ele está se locomovendo, a gente tem que saber se ele tem aceleração ou não. Se ele não tem aceleração, o objeto está em repouso. Se ele tem aceleração, o objeto está em movimento, tá certo? E existe uma força. No caso aqui, é essa componente aqui, Fx. É essa força que está arrastando esse objeto para baixo. Se ele arrasta o objeto para baixo, ele está sendo maior do que a força de atrito. Ok? Viu, João? Oi? Bem, essa sua explicação me tirou muita dúvida em respeito do resgate, né? Desse material. A força resultante é a mesma coisa que quase um momento, né? Momento de forças. Porque na realidade o momento da força, Davi, ele é exatamente aquele instante que eu estou fazendo com que um sólido ele entre em movimento. Certo. Então, o primeiro momento é aquele momento em que ele está começando a ter um movimento. Né? Por isso, quando você vai estudar momento de uma força, você tem que estudar uma coisa chamada torque. O que é o torque? O torque nada mais é do que aquela força que você está agindo para fazer aquele objeto se movimentar. Geralmente, você trabalha muito com essa parte de momento de força, com essa parte de torque, né?
com essa parte de impulso, colisões, momentos lineares, você usa muito na questão da mecânica em máquinas, né? Sim. Você tem aquelas máquinas com aquelas engrenagens e você tem que calcular qual é a força que você tem que ter para que aquelas engrenagens elas possam se movimentar. Então, para isso, você tem que saber calcular o momento e, para isso, você tem que calcular o torque disso aí. Você sabendo calcular o momento e o torque, você sabe qual é a força que você vai ter que usar exatamente para aquilo poder se movimentar, tá? Agora, observe uma coisa interessante, ó. Além da força de atrito, eu posso ter aqui também uma outra força. Vamos supor aqui que eu tenha uma chapa, e essa chapa eu tenho uma mola. Essa mola está presa a esse objeto. Observe que a situação muda, porque aí vai surgir uma outra componente, que vai ser contra o Fx. O Fx puxa isso aqui para baixo, a força de atrito reage, jogando o objeto no mesmo vetor, só que com módulo diferente, inverso, com direção diferente. E agora eu vou ter uma mola que vai fazer com que esse objeto ele fique parado. Então, o próximo componente que vai ter da força é o que eu chamo de T, né? É o chamado tensor. O tensor é exatamente esse cara que vai fazer com que esse objeto ele permaneça em repouso. Esse tensor aqui, ele também é chamado de tração. A tração é exatamente o que essa mola está fazendo. Então, se eu inclinar isso aqui mais ainda, o F ele vai aumentar mais ainda. Por quê? Porque o seno vai aumentando. Essa inclinaçãozinha aqui, ó, que era de 30 graus, quando ele começa a aumentar, passando a ser 45 graus, essa força aqui vai aumentar. Se essa força vai aumentar, a tração que vai existir nessa mola, ela tende a aumentar também. Então, estudar a trigonometria e aplicá-la, ela pode ser aplicada em vários locais. Ela pode ser aplicada na resistência de materiais, ela pode ser aplicada dentro de outras áreas da física também, né? Dentro da mecânica, na parte de usinagem, que ela é muito usada também na parte de usinagem, a física é usada na parte de usinagem. Então, tudo isso nasce de onde? Tudo isso vai nascer exatamente daqui, ó, da trigonometria. Então, para você aprender esses outros assuntos, é necessário que você aprenda um pouco mais sobre trigonometria. Tudo bem? Então, a gente já viu algumas práticas, eu queria voltar agora para o assunto trigonometria básica, né? Aquele básico que a gente viu, tá? Eu vou apagar isso aqui e a gente vai ver essa outra parte. Isso aqui foi uma prática da utilização daqueles conceitos que a gente viu na aula passada.